Lições Bíblicas Adultos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, e a lição de número 3 tem o título Jó e a realidade de Satanás. Às vezes as pessoas podem pensar que Satanás é apenas uma alegoria, algo fantasioso, que talvez ele não existe de fato. Mas quando nós olhamos aqui para essa história de Jó, nós podemos perceber, detectar, constatar a realidade de Satanás. Ele é real. Então hoje esse é o título da nossa lição. A lição do nosso trimestre tem um tema. Qual é o tema da nossa lição do terceiro trimestre? A fragilidade humana e a soberania divina. Nós podemos constatar nesse trimestre, ou poderemos constatar, que o ser humano é frágil. Mas nós poderemos também constatar que o Senhor, Ele é soberano, faz como quer, como lhe apraz, entendeu? Ele pode todas as coisas. E o subtítulo do trimestre é o sofrimento e a restauração de Jó. Quer dizer, essa fragilidade humana nós vamos estudar quando vamos estudar a vida de Jó, do livro de Jó, ok? Nós temos nesta noite o texto áureo da nossa lição. Qual é o texto áureo da nossa lição? Está lá em Jó, capítulo 1 e o verso de número 6. Como é que diz esse verso? Diz assim, olha: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, nesse primeiro versículo aqui, nós já podemos constatar a realidade de Satanás. Deus, os filhos de Deus, que pode ser caracterizado aqui como os anjos, Deus e os seus anjos em uma reunião, de repente, quem aparece? Satanás aparece. Então, se ele apareceu, veio também Satanás entre eles. Nós podemos constatar que Satanás existe e ele é real. Ok? Então é importante esse textuário. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Não adianta nós querer. Eu vi um dia um determinado obreiro na televisão, não é da nossa igreja. Ele falou que um dia foi expulsar um demônio, e aí ele tentou de todas as formas o nome de Jesus, e aí não conseguiu. Aí ele foi na pancada mesmo, ele foi na raça, teve que usar a força. Agora imagine, irmão, a ignorância desse homem, né? Imagine se Satanás vai obedecer forças humanas. Jamais. Ele respeita sim a autoridade do nome de Jesus. Então ele é um ser real, ele existe. Ele é portador de personalidade. Nós só podemos vencer com as armas espirituais. Nós temos na Bíblia Sagrada as armas espirituais. E nós vemos que o diabo, quando você usa o nome de Jesus e diz para ele, sai em nome de Jesus, aí ele sai. Por quê? Porque usou o nome de Jesus. Mas se eu falar, sai no meu nome, ele não sai não, porque ele não vai obedecer meu nome, né? Vamos lá, seguindo aqui, qual é o ponto central dessa lição de hoje? Primeiro aqui, ó, o diabo é um ser espiritual, mas ele não é autoexistente. O que é que significa isso? Quando nós nos referimos a Deus,
Deus é autoexistente, quer dizer, ele existe eternamente, mas Satanás não. Por quê? Porque Satanás foi criado, ele era um anjo. Quando Deus criou as miríades angelicais, os seres angelicais, Satanás, que era anjo, foi criado também. Então ele não é autoexistente como Deus. Ele passou a existir a partir do momento que Deus o criou. Ok? Então ele não é autoexistente. Vamos ver 3 tópicos da nossa lição de hoje. O primeiro tópico, nós vamos ver o livro de Jó e a natureza de Satanás. Qual é a natureza de Satanás? Então é o primeiro tópico, ou ponto. O segundo ponto é o livro de Jó e as obras de Satanás. Quer dizer, nós vamos poder caracterizar aqui Satanás. E no terceiro ponto, nós vamos ver sobre o livro de Jó e o ocaso de Satanás, ou seja, o fim, né, de Satanás, a queda, a ruína. Nós vamos poder constatar isso aqui. Na introdução da nossa lição, nós vemos o seguinte, que nesta lição nós vamos abordar ou abordaremos algumas questões relativas à existência, preste atenção, relativa à existência e relativa à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Quando analisarmos o contexto da história que envolve Jó, no livro de Jó, nós vamos poder contestar, ou seja, constatar a existência e a realidade de Satanás, a partir desse contexto de Jó. Todo o sofrimento de Jó foi motivado por uma ação maligna. Os amigos de Jó tentaram, de certa forma, culpar Jó, né, dizendo: você está em pecado, você está sofrendo isso porque você está em pecado. Mas aqui, segundo o contexto do livro de Jó, todo o sofrimento de Jó foi motivado por uma ação maligna, ok? Então nós podemos ver aqui também que o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. O diabo pode interferir no casamento, o diabo pode interferir no relacionamento de pai com filho, o diabo pode interferir no relacionamento marido e esposa, o diabo pode interferir no relacionamento de irmão com irmão. De que forma? Setas, ele joga setas, ele usa o fuxico, a fofoca, a falta de união e tantas coisas. Então ele pode sim interferir na nossa vida, mas só tem um detalhe, irmão. Diz a Bíblia que ele não pode nos tocar. Não pode tocar, viu, irmão? Ele pode até criar uma situação, e às vezes por falta de vigilância, nós simplesmente caímos na cilada. E aí, em consequência, nós vamos sofrer a interferência, às vezes por falta de vigilância nossa. Eu sempre uso dizer que existe 3 tipos de sofrimento. Primeiro, o sofrimento culposo. É o tipo de sofrimento que eu dou a causa. Eu fiz por donde? Aí eu sofro. O segundo sofrimento é o sofrimento probatório, é aquele que Deus permite. É o caso aqui de Jó. Esse sofrimento de Jó foi probatório. Deus permitiu que Satanás tocasse, ou seja, que ele, pelo menos em parte da vida de Jó, para
provar para Satanás que Jó era fiel. Então, o primeiro tipo de sofrimento é o culposo, o segundo é o sofrimento probatório e o terceiro é o sofrimento diabólico. É aquele que o diabo interfere na vida. Ele lança seta, ele lança ardis e ele consegue muitas vezes atingir. E isso causa sofrimento. Então, por exemplo, quando nós estamos sofrendo, nós podemos fazer uma análise. Por que eu estou sofrendo? Será que eu sou o culpado? Eu dei a causa? Será que é uma provação? Será que é Satanás que está querendo me derrubar? Então nós temos como identificar o tipo de sofrimento que nós estamos sofrendo. Uma das coisas mais perigosas é uma ideia que revela determinado extremo. Preste atenção, uma ideia que revela determinado extremo. Quais são esses dois extremos aqui, irmão? Primeiro, negar a existência de Satanás. Isso aqui é uma coisa perigosa. Nós querer negar que o diabo existe ou que ele não existe, isso é perigoso, né? Nós não podemos de forma nenhuma pensar que o diabo não existe, porque ele existe, ele é real. Então, isso é um extremo, negar a existência. Segundo, supervalorizar a ação maligna como se Satanás fosse uma entidade onipotente, com todo o poder. Então são um extremo perigoso, negar a existência ou supervalorizar demais o poder de Satanás. Nós temos que entender que Jesus Cristo, irmã Celeide, ele deu poder para nós sobre Satanás. Ele falou assim, olha, em meu nome expulsarão os demônios, pisarão serpentes, e se beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Então nós temos poder sobre Satanás. Se ele manifestar, nós temos poder para dizer, sai. E ele sai. Então nós não podemos negar a existência, mas também não podemos supervalorizar a ação. Nós ficar com medo, não vou fazer, porque senão o diabo, irmão, o diabo é limitado e nós temos poder sobre ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre uma característica de Satanás. Primeiro ponto, ele é um ser espiritual, ok? Então, a natureza de Satanás, ele é um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas ele revela como ele é real. Existe sim a origem de Satanás. Nós fomos estudar, existe a origem, como ele passou a existir, de que forma, mas esse não é o foco. O foco aqui é o livro de Jó. E o livro de Jó, ele não procura provar a origem, mas ele revela como ele é um ser real, como ele existe de fato. Então vamos lá. O livro então destaca algumas características da natureza de Satanás. Características da natureza de Satanás. Isso aqui, irmão, é importante estudar isso aqui, você sabia? A melhor forma de você vencer o inimigo é você saber quem ele é, as estratégias que ele usa. Nas guerras, no passado, os comandantes, eles faziam planos estratégicos para poder ele conseguir vencer o inimigo.
Então ele procurava conhecer a fraqueza do inimigo, a maneira que ele trabalha, que ele usava as estratégias, ele procurava descobrir. Então nós, como servos de Deus, temos como inimigo Satanás. Satanás é nosso inimigo, e nós estamos em uma guerra, irmã Celeida. Nós estamos em uma batalha. Então, se nós estamos numa guerra, em uma batalha, nós precisamos conhecer as características do nosso inimigo. Primeiro, o diabo é um ser espiritual. Então não adianta você falar assim, eu vou pisar. Não pisa, ele é espírito, ele é espiritual. Um dia eu fui num culto e um irmão estava pregando lá e tal. Irmão, pega o diabo aí na mão, joga no chão, pisa em cima. Aí você imagina, irmão, que situação. Você pegar o diabo na mão, jogar no chão e pisar. Então nós temos que entender, irmão, que o diabo é um ser espiritual. Você não vence ele com a força do braço, não é com carne e sangue, mas é no poder das armaduras de Deus, no poder do nome de Jesus Cristo é que nós vamos vencer. Por quê? Porque ele é um ser espiritual. Ok? Então a primeira característica, ele é um ser espiritual. Segundo, encontra-se na mesma categoria dos anjos. Por quê? Porque Satanás era anjo. Ele tem as mesmas características dos anjos. Se um anjo quiser aparecer para uma pessoa em forma humana, ele pode, porque ele pode se transformar, certo? Satanás, por ser também, ou por ter característica de anjo, ele pode aparecer para as pessoas com características humanas. Sabia disso, irmão? Ele pode aparecer, se ele quiser aparecer em forma de um cachorro, ele aparece. Se ele quiser aparecer em forma de anjo, ele aparece. É por isso que nós temos que ter cuidado, irmão. Porque o diabo, ele usa de engano. Entendeu? Ele aparece em forma de cordeiro, mas na verdade é lobo. Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes as pessoas dizem, eu vi um anjo, mas será que era um anjo? Né? Então nós temos que entender que ele pode se transformar. Então ele encontra-se na mesma categoria dos anjos, representado no texto pela expressão, os filhos de Deus. Então ele estava na reunião que Deus estava realizando com os demais anjos, com os anjos, os filhos de Deus, que representa aqui os anjos. E ele entrou lá e ele chegou lá. Então ele está na mesma categoria. Terceiro, pertence à dimensão sobrenatural. Ele não é desse mundo, ele é de outra dimensão, da dimensão espiritual. Ele é da dimensão sobrenatural, não é desse mundo carnal, material. E isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Quando ele aparece, Deus pergunta, de onde vens, Satanás? Ele falou assim, eu venho de rodear a terra. Então ele rodeia a terra, e por ele ser um ser espiritual, ele tem uma locomoção rápida, entendeu? Bem ligeiro. Então, quais são as características da natureza de Satanás? Primeiro, é um ser espiritual. Segundo, encontra-se na mesma categoria dos anjos. Terceiro, pertence à dimensão sobrenatural. Não é da dimensão material desse mundo, mas do mundo sobrenatural. Ok? A palavra de Deus, lá em Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ele entrou lá no meio, junto com eles.
Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então ele tem uma capacidade de se locomover rapidamente, porque ele é um ser espiritual, ok? Segundo subponto, nós observamos aqui no primeiro ponto que Satanás é um ser. Deixa eu voltar aqui, peraí. Vamos só para nós. Ele é um ser espiritual, no primeiro subponto. No segundo subponto, ele é um ser criado. Ele não é autoexistente como Deus. Deus é autoexistente. Deus, ele não tem princípio e nem tem fim. Ele é autoexistente. Mas Satanás não, ele é um ser criado. Ele foi criado. Primeiro, Satanás é um ser criado, uma criatura. Então, ele foi criado por Deus. Como anjo, ele foi criado. Segundo, mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Então, mesmo ele sendo um ser espiritual, mas não é autoexistente. Ele passou a existir a partir de um dado momento em que foi criado. Ok? Terceiro, nem sempre o diabo foi diabo. Espera aí, pastor, o que é isso? O diabo, nem sempre ele foi. Antes de ser diabo, ele era anjo. Querubim, ungido de Deus. Entendeu? Ele não era diabo no princípio, mas ele se tornou diabo. Então vamos lá. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele fora um anjo bom como os demais. Mas por causa do seu orgulho, da sua soberba, que ele desejou ser igual a Deus, e ele estabeleceu uma rebelião no céu, irmã, para poder se rebelar contra Deus. Ele queria um trono para ele queria ser igual a Deus, e Deus é onisciente, irmão, não precisa ninguém falar para ele. E quando Deus percebe no coração de Lúcifer esse intento, diz a Bíblia, que Deus prepara o inferno e lança fora da sua presença. Então, em um dado momento, ele se torna Satanás. Ele era anjo, mas por causa do seu intento, ele se torna então Satanás. Quarto, Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer tudo, irmã? Não, pode não. Primeira coisa, ele não pode tocar no ungido de Deus. Ele não pode. A Bíblia diz, num determinado ponto no Novo Testamento, que eu não sei dizer aonde agora, mas num determinado momento, Deus falou assim para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para cirandar com você. O que significa isso, irmão? Que ele não pode cirandar com um servo de Deus se Deus não permitir. Ele só ciranda, ele só atrapalha a vida da pessoa no aspecto de cirandar com ele, se Deus permitir. Mas aí Jesus falou para ele: mas eu não deixei não, Pedro. Eu roguei ao Pai por você, eu não deixei. Então, irmãos, nós temos que entender isso, que o diabo, as ações dele é limitada, mas nós temos que ter cuidado, porque ele mesmo, ele simplesmente lança a armadilha, e às vezes nós mesmos caímos na cilada. Não precisa nem dele derrubar nós, mas ele joga a seta, a cilada, e aí nós mesmos caímos. E outra coisa que nós precisamos entender, irmão: o diabo só trabalha em cima de legalidade. É igual Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. O diabo, para ele cirandar, ou de certa forma tentar atrapalhar a nossa vida, ele entra por uma brecha. Uma brecha que nós deixar, ele entra e começa a fazer a desavença na nossa vida,
por uma brechinha que às vezes nós damos para ele. Então nós temos que fechar todas as possibilidades. Irmão, chega alguém lá na sua casa e começa a falar mal do pastor. Você fala, epa, parou. Aqui não, na minha casa não. Por quê, irmão? Porque senão você vai dar brecha para o diabo ali naquele momento, né? Ele vai falar do pastor, aí você vai de repente querer participar da conversa. Quando você menos esperar, você está pecando. Entendeu? Então nós temos que fechar as portas. O irmão vem falar do outro, você fala, opa, isso aconteceu comigo essa semana. Uma pessoa veio falar, irmão do céu, eu vi uma pessoa que veio me visitar e chegou aqui, mandou eu buscar cerveja para beber e tal, e começou a jogar uma setazinha, né, e tal, mas não é da nossa igreja não, tá, irmão, pode ficar tranquilo. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, todos nós estamos sujeitos à fraqueza, né? Vamos fazer o seguinte, vamos orar por essa pessoa, vamos orar, vamos apresentar para Deus, e Deus vai visitar ela, e ela vai cair em si, ela não vai fazer isso mais, vamos orar. Irmão, eu cortei lá na raiz assim, ó. Então é assim, irmão, que nós evita que o diabo ache brecha nas nossas vidas. Imagina, o diabo jogando uma isquinha para ver se eu caía, né? De repente ela ia falar para outra pessoa o que eu falei, aí eu estava enrolado. Então eu cortei lá na raiz. Então é perigoso. Satanás, ele tem as suas ações dadas por Deus. 5, ele pode fazer muitas coisas, mas ele não pode fazer tudo. Conforme nós podemos ver em Jó, capítulo 1 e o versículo 12. Diz assim, ó: e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Olha Deus limitando para ele. Tudo que ele tem está na sua mão, tudo. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então ele podia tocar nos bens, nas coisas que ele tinha, mas tocar nele não. Ele falou, Deus limitou aqui para ele. Ok? Com a permissão, sim. Depois ele colocou doença, mas Deus teve que permitir. Porque depois ele voltou e falou, mas ele é cheio de saúde, toca na saúde dele. Aí Deus falou, então você pode tocar. Então ele tocou porque Deus determinou, ou deu permissão, né, irmão? Na verdade aqui, ó, o Satanás falou assim, Deus falou, se você tem visto meu servo Jó, aí Deus deu testemunho dele, falou, ele é servo bom, ele é fiel, ele é íntegro. Aí o Satanás falou, não, mas é porque o Senhor enche ele de bênção, né? Tira esses privilégios dele aí para ver se ele não... Então o diabo desafiou Deus, e Deus, para mostrar para Satanás que Jó era fiel, ele falou, então pode tocar. Mas note que porque o diabo desafiou que ele só era fiel porque Deus cobria ele de bênção. Vamos agora, irmão. No livro de Jó nós vemos Satanás assumindo atributos de um ser pessoal. Então vamos analisar aqui que o diabo ele tem características de uma pessoa, tá certo? Ele não é uma força só, apenas uma força, uma influência, mas ele é uma pessoa, ele tem característica de uma pessoa. Primeiro, ele fala e possui capacidade argumentativa. Eu pergunto, irmã Celeida, uma força, ela tem poder de falar, de argumentar? Não, não tem. Somente uma pessoa dotada de personalidade é que pode falar, é que pode, de uma certa forma, argumentar.
Aonde é que nós vemos isso? Lá em Jó, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, o diabo falou. Então, se ele falou, ele tem características de pessoas. E disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercastes de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra. Quer dizer, o diabo falando com Deus, argumentando. Então o diabo, ele tem características de pessoa. Isso é personalidade de pessoa que fala. Diga assim, pessoa não humana, né? Eu estou falando, mas porque, por exemplo, a Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são atributos de pessoa. O Espírito Santo fica triste, o Espírito Santo fala. Então isso é característica de pessoa, ok? Aqui nós observamos que ele usou essa capacidade na tentação de Cristo, lá no deserto. Os irmãos lembram que quando Jesus sai do batismo, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso, irmão, era uma prova que Jesus tinha que passar para ele iniciar o ministério dele. Então, quando Jesus estava no propósito de jejum de 40 dias, de repente, quem aparece? Satanás. E aí, ele usou essa capacidade de argumentação contra Jesus. Falou assim, você não é o Filho de Deus? Manda que estas pedras se transformem em pão. Olha, espera aí. Ele colocou aqui, em dúvida, a filiação de Jesus, o poder de Jesus. Ele falou assim, você não é o Filho? Então manda. Quer dizer, se Jesus tivesse caído na lábia dele, significava que Jesus ia agir por mandado de Satanás. Mas aí Jesus, que conhece a palavra, falou para ele, olha, está escrito. Você já imaginou aqui, irmão, a importância de nós conhecer a palavra? Quando o diabo tentou Jesus para ele transformar as pedras em pão, Jesus aplicou a palavra nele e falou, olha, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmão, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Jesus usou a espada naquele momento e defendeu-se. Então ele usou essa capacidade na tentação de Jesus lá no deserto. Segundo, Satanás demonstra possuir conhecimento. Então ele tem conhecimento, ele sabe o que se passa na terra. Ele conhecia a vida de Jó. De onde você vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra. Tem visto meu servo Jó, homem bom e tal. Então ele sabe, irmão, ele conhece, irmã, a nossa vida. Ele sabe, irmão Railan, qual é o seu ponto fraco. Ele sabe aonde é que está a nossa fraqueza. Então ele possui conhecimento. Ele conhece a Bíblia. Quando tentando Jesus de novo, ele falou para Jesus assim, olha, pula aqui de cima do pináculo do templo, lança-se lá embaixo, porque está escrito. Ele também usou a Bíblia. Está escrito, né, que Deus vai guardar você e não vai deixar que nenhum mal te aconteça, nem o seu pé na pedra você vai tropeçar. Ele conhece, ele tem conhecimento também. Terceiro, Satanás demonstra possuir perspicácia. Ou seja, Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo disse que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ignorar os ardis. Então, irmão, ele usa
subterfúgios, ele usa estratégias. O diabo é inteligente, ele sabe os pontos fracos da pessoa e ele tenta atingir aquele ponto. De repente você está lá na sua casa, tudo bem, sua esposa, seus filhos. De repente, o diabo lança uma setinha na mente de um dos cônjuges. E aí a pessoa fica com aquilo na cabeça e aí fala: uai, fulano, isso assim, assim, assim. Aí a mulher: não, isso aí não foi assim não. Quando pensa que não está brigando o casal. Uma seta maligna que o diabo às vezes põe lá na mente da pessoa. Então nós temos que ter cuidado, porque o diabo, ele tem lá os seus ardis. Olha o que diz Efésios 6 e 11. Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Armadura, capacete da salvação, espada do Espírito, né? Calçado com os pés da preparação do Evangelho. Então nós temos que estar revestido, irmão, das armaduras. As armaduras eram usadas na guerra, era arma de defesa e era arma de ataque. E o diabo vem com os ardis, mas aí você vem com o escudo da fé, né? E aí aquela coisa quer te atingir, mas você usa o escudo da fé e aí você não é atingido. Então, irmão, o diabo ele usa essas perspicácias para nos atingir. Vamos para o terceiro subponto: um ser dotado de personalidade. Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Ele usa esses tipos aí, irmão, para atacar nós. Ele atacou Jó. Encerrando esse tópico, a síntese do tópico é a seguinte: o diabo é um ser espiritual, criado e dotado de personalidade. Ele é um ser espiritual, ele foi criado, ele não é autoexistente, ele foi criado e ele é dotado de personalidade. Ele fala, ele pensa, ele age, ok? Tem gente que às vezes acha que ele é só uma força, mas ele é uma pessoa, pois não? Não. Escuta, ele pode interferir. Por exemplo, a senhora tem um plano, um projeto. Aí você começa, no seu pensamento, se você orar, ele não vai saber, que ele não é onisciente. Mas se você só falar assim: Senhor, eu pretendo realizar uma grande obra para o Senhor nessa cidade, eu vou fazer isso, vou evangelizar, eu vou fazer aquilo. Aí você sabe o que acontece? Ele escuta. Você não vai não, meu filho, eu não vou deixar você fazer isso não. Aí quando a pessoa fala: hoje eu vou sair para distribuir folheto, aí ele vai, cria uma situação, chega uma visita na sua casa, cria-se um empecilho qualquer, e aí às vezes a pessoa que ia fazer não vai fazer. O diabo entra no meio e tenta interferir. Ele interfere, irmão, para atrapalhar. Então tem muitas coisas, irmão, que nós temos que orar só no pensamento, no espírito, para o diabo não interferir, ok? Glória a Deus. Vamos lá. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano, conforme Jó, capítulo 1, versículo 12. Então ele interfere. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a mão. Quer dizer, Deus mandou ele fazer alguma coisa, mandou não, permitiu, né, que ele fizesse. Então, nós observamos aqui que Satanás, ele é um ser capaz de agir contra o ser humano. Quando Deus falou, Deus permitiu para ele tocar, aí ele agiu, ele saiu da presença do Senhor e já começou a ação dele. Então, o diabo, ele é capaz de agir contra o ser humano, ok? É de natureza do diabo provocar dor, sofrimento
aos seres humanos. O diabo causa dor e sofrimento aos seres humanos. Vamos fazer uma análise aqui baseada no contexto de Jó. Jó sofreu dor quando ele passou por tudo aquilo? Sim ou não? Sofreu, não sofreu dor. Jó, o diabo ele é de natureza provocar dor e sofrimento. Ele sofreu dor? Sim. Sofreu? Sim, sofreu. Então, ele é capaz de fazer isso, mas só que no caso de Jó foi com a permissão de Deus. Mas ele causou a dor nele. Muitas doenças, irmã, vêm na nossa vida. O diabo às vezes coloca, porque às vezes ele encontrou uma brecha, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Às vezes o pecado gera até doença na nossa vida. Quando nós pecamos, abrimos espaço e o diabo entra. Então nós temos que ter cuidado, que é muito perigoso. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre dor e sofrimento. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento, até então sem precedente, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, ninguém sofreu como Jó. O diabo atingiu as posses de Jó. Primeiro, ele atingiu o seu patrimônio, foi destruído repentinamente. Dentro de poucos minutos, irmão, o diabo foi lá e destruiu tudo que Jó tinha, irmão. Matou os rebanhos tudo, destruiu tudo. Foi uma tragédia. Então, primeiro, o seu patrimônio foi destruído repentinamente. Segundo, Jó viu tragédia de se abater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. A família de Jó foi devastada. Aí aqui, irmão, às vezes pode até surgir uma dúvida. A família de Jó não era servo de Deus? Como é que ele foi lá e matou eles? Então, aí uma dúvida. E nós observamos que Jó constantemente fazia sacrifício para os filhos dele, porque eles se banqueteavam, eles estavam em festas, e então significa que esses filhos de Jó não estavam bem, né, na presença de Deus, porque o diabo até foi lá e tocou. Depois, né? Então ele tocou porque Deus permitiu. Até a família, né? Era família. Jó viu a tragédia se abater sobre a casa, pois a família foi devastada. Terceiro, o diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar de todos. Então, Jó passou por todo esse sofrimento, irmão, porque Deus permitiu e deu essa permissão para Satanás. Segundo, acusar. O diabo também acusa. Foi o que ele fez com Jó. Vamos ver o que ele acusou Jó aqui. Jó capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim, olha: porventura tu não cercastes, aqui fala de Sebe, mas é de bens, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema, que se não blasfema contra ti na tua face. Quer dizer, então aqui nós observamos o diabo acusando Jó. Ele falou, mas ele só é fiel ao Senhor porque só cobre ele de bênção. Quer dizer, ele estava querendo ou argumentando para achar uma forma de acusar Jó. Então o diabo, ele acusa. Irmã, você acredita que o diabo, ele vendo
determinada situação, ele pode ir lá na presença de Deus e tentar acusar a irmã. Não, mas aí só entra se Deus permitir. Vamos supor que Deus quer provar a senhora. Ele pode permitir que Satanás, entendeu? Igual ele fez com Jó. Pedro, a Bíblia diz que Jesus falou que Satanás pediu, que queria se andar com Pedro, mas ele rogou ao Pai e não deixou. Então o diabo, ele vai lá diante de Deus, nos acusar diante de Deus. O diabo faz isso. Agora, imagina se nós estiver na infidelidade, irmã. Se nós estiver na infidelidade, obviamente que Deus vai permitir, porque você está numa infidelidade, e quando Deus não vai te proteger num estado de infidelidade. Eu entendo assim. Vamos lá. Olha o que diz Jó 1:10, já foi lido. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Ou seja, ele quis dizer assim, Jó só é fiel ao Senhor porque o Senhor dá muitas coisas para ele. Então significa que ele acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Tem isso hoje, irmão? Será, irmão Lucas? A teologia da prosperidade. O camarada, ele está lá na igreja porque ele quer prosperar, é a chave do carro, é a chave do apartamento, é o dinheiro, tal. Muita gente ali naquelas igrejas da prosperidade, irmão, só está lá por causa da prosperidade. Tira tudo isso para você ver. Oh, Jesus amado. É o filho ligando ainda com câmera aqui para poder ver os netos. Atende ele lá, por favor, e fala para ele que eu estou aqui no... É o Jonathan. É capaz que ele já está quase desligando. Vamos lá, meu irmão. Terceiro, tentar. Primeiro, segundo, ele acusou, agora tentar. Devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar as pessoas. Vamos ver aqui, diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. Então ele influenciou os sabeus e os caldeus, que eram nômades, a dizimarem os bens de Jó. Então ele usou a influência, o diabo influenciou esse povo a dizimar os bens de Jó. Então nós vemos aqui que ele tenta as pessoas. Tentar as pessoas, irmã, é incitar você a fazer uma coisa. Você não quer fazer, mas o diabo... Por que as pessoas suicidam? Ela está desmotivada da vida, é triste, desanimada. Aí o diabo fala assim, para que viver, minha filha? Dá um jeito nisso de uma vez por toda, morre, se acaba, se lança lá embaixo, que daí vai aí dar um fim nesse trem. Isso é tentação, irmão. Mas note que isso tudo é uma incitação que ele está fazendo, mas se a pessoa ouvir ele vai se dar mal, porque se a pessoa se matar ou suicidar, ele vai diretamente para o inferno. Então ele tenta as pessoas, ele tentou Jesus lá no deserto. Então ele fica tentando a senhora. Ah, não, se eu fosse você, eu não aceitava esse desaforo, não. Eu ia lá e falava as verdades para essa pessoa. Tentação, mano. Tentação. Aí você vai lá e fala, a pessoa vai desce um porreto na cabeça, aí pronto, lascou-se. Vamos pular aqui. A síntese do tópico 2, qual é? No livro de Jó, as obras de Satanás são representadas. Olha como é que as obras de Satanás são representadas. Pela dor, pelo sofrimento, acusação e tentação. Essas são as obras dele. O diabo acusa, o diabo tenta, o diabo causa dor e causa sofrimento.
Isso é as obras dele. Por isso que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar a nossa fé, roubar a nossa esperança, a nossa paz, a nossa harmonia. Entendeu? É isso aí. Vamos então agora, irmão, para o terceiro e último tópico. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso, ou seja, o fim, o final, a queda e ruína de Satanás. Vamos ver aqui aonde se caracteriza isso. Primeiro, a vitória de Jó foi uma derrota para Satanás. Cada vez, irmão, que você tem uma vitória, é uma derrota para Satanás. Então isso é o fim dele, é esse. Ele já é derrotado, irmão. O diabo já está derrotado. Jesus derrotou ele lá na cruz. Ele só está uma questão de tempo para ele ir para o lugar que está destinado a ele. Ele já está vencido já. Entendeu? Agora, como ele sabe que ele está vencido e ele já está julgado e que o destino dele já está selado, ele quer levar mais pessoas junto com ele. Entendeu? Então, a vitória de Jó foi uma derrota para Satanás. O diabo não aparece mais a partir do capítulo 3, ele já não aparece mais. Satanás não conseguiu o intento que era fazer com que Jó blasfemasse. Ele não conseguiu este intento. Então, irmãos, olha o tanto que nós temos que ter cuidado, irmão. Às vezes, diante de alguma circunstância da nossa vida, nós tendemos a reclamar. Nós tendemos, às vezes, a querer até duvidar do poder de Deus, né? Você às vezes pensa, Deus me abandonou, Deus não está olhando para mim, e aí começa a blasfemar. Aquele pastor, essa igreja, e começa a blasfemar, irmão. Aí sabe o que acontece? Você está dando lenha para o diabo, entendeu? Então, ele não conseguiu o intento dele de fazer com que Jó blasfemasse. Então, irmão, vamos ser firmes como Jó. Não vamos ser crente fiel só nas circunstâncias boas, quando há fartura, quando tudo vai bem. Nós temos que mostrar para Satanás que mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja passando por dificuldade financeira, mesmo que você esteja numa circunstância difícil, alguém se abandonou, o filho não está querendo saber de você, a filha não quer saber de você, mas você é fiel a Deus, você glorifica a Deus, você exalta o nome do Senhor, independente da circunstância. Entendeu? Você tem que ser fiel em qualquer circunstância, igual Jó. Ele fez isso. Segundo ponto, subponto. Jó e o testemunho de Deus. Isso aqui é importante, irmão. Jó foi submetido a uma prova de fogo. E mesmo sendo chamuscado pela chama do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Que coisa boa, né? Deus nunca o abandonou, mesmo ele estando lá naquele sofrimento, irmã, ele estando lá, se coçando com um caco de telha, mesmo ele estando nessa circunstância, Deus não abandonou ele, nem nessa hora. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. A graça se manifestou no momento certo. A Bíblia diz que
todos pecaram, ficaram destituídos, separados, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A graça se manifestou. Mesmo Jó sofrendo, passando por essa etapa, no momento certo, a graça se manifestou. Jó 38, versículo 1, diz assim: depois disto o quê? De tudo aquele sofrimento, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo. Então, ele manifestou a Jó depois de tudo. E às vezes, irmão, nós pensamos assim: Deus abandonou, né? Deus nos abandonou, mas não, irmão, não abandonou não. Deus está presente, Ele está conosco, você entendeu? Ele está conosco, e na hora certa, Deus, Ele age e Ele intervém. Então, Jó 38:1 diz isso. Segundo, ainda Deus no momento certo testemunhou que Jó era homem, que ele sempre disse que ele era. Ou seja, Deus disse que ele era justo, Deus disse que ele era reto e disse que ele era temente a Deus, conforme Jó 42, versículos 7 e 8, diz assim: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, ele disse assim: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Deus falando para os amigos de Jó, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Olha o que Deus fez, irmão. Ele colocou os inimigos de Jó na mão deles. Falou: ele vai orar para vocês, porque de veras a ele aceitarei, para que eu não vos tente conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era tanto como o meu servo Jó. Então, num dado momento, Deus age a favor de Jó. Glória a Deus. O livro de Jó, sintetizando, mostra indiretamente o ocaso do diabo, o fim, a derrota, e ao mesmo tempo, diretamente, o testemunho de Deus a respeito de Jó. Irmã, você já imaginou Deus falar para Satanás, testemunhar da vida de Jó? Falou para ele é um servo bom, fiel, íntegro. Isso é um testemunho muito importante. Já imaginou Deus testemunhar, irmão, da nossa fidelidade, da nossa integridade? Então, ele, indiretamente, nós vemos aqui o fim, o final, a derrota de Satanás nesse caso, e ao mesmo tempo, de forma direta, o testemunho de Deus a respeito de Jó. Deus provou para Satanás que Jó era fiel, independente da circunstância, independente do que ele tinha ou deixava de ter. Ok? E assim eu concluo. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real. É real, viu, irmão? Satanás é um ser dotado de qualidade. Satanás possui grande conhecimento e age com perspicácia, e não deve, portanto, ser ignorado. Não ignore os ardis de Satanás. Não dá bobeira não, irmão, porque ele quer ver nós derrotados, ele quer sugar a nossa fé, ele quer de todas as formas nos desestruturar, ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir a nossa comunhão na igreja. Então não brinca não, porque ele é sarcas, ele é perspicaz, e ele quer fazer isso. E se nós bobear, ele leva a gente junto com ele, ok? Vamos ainda concluindo.
Mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus, mesmo estando oculto. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Então esse é um fato importante. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, olha esse verso, irmã. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserve-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Amém? 1 João 5,18. Por isso, devemos descansar em Deus. Mas não esquecer, irmão, da fidelidade, da santidade, da verdade. Não abre brecha não, porque se abrir, aí o diabo entra e faz um desastre. Deus abençoe e obrigado pela atenção.